Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 15 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Champions League, passar pela Copa do Brasil, Primeira Divisão Argentina e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Besiktas e Dortmund. Jogo válido pela fase de grupos da Champions, primeira rodada, Grupo C, que ainda tem Ajax e Sporting. Jogo que coloca frente a frente o Dortmund, que é teoricamente o grande favorito desse grupo C, e que vai pegar um Besiktas, que é o atual campeão turco, que vem de uma boa sequência nas últimas temporadas, voltou a vencer o campeonato nacional e começou muito bem já essa temporada, tanto que a equipe vem de 3 vitórias seguidas. Para esse jogo, galera, eu vejo uma tendência de gols, até porque a equipe do Dortmund tem essa perspectiva e a equipe do Besiktas também. E num grupo que tem uma tendência de ser um pouco equilibrado, com algumas equipes tendo um ligeiro favoritismo, qualquer ponto é bastante importante. Sem falar que o Besiktas nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Dortmund nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, se não mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58 e a gente está falando de um Dortmund que tem Haaland. Toda vez eu pondero isso, porque não é muito clichê a gente falar isso. O Haaland jogando é um absurdo, o cara é uma máquina de fazer gols e tem tudo para bater recorde de Cristiano, de Messi, se seguir nessa toada até o final da sua carreira. E sem falar também que o Dortmund nos últimos 5 jogos são sempre goleadas. É um 4-3 no Leverkusen, é um 3-2 no Hoffenheim, é uma derrota de 2-1 pro Freiburg, é uma derrota de 3-1 pro Bayern, é uma vitória de 5-2 pro Frankfurt. Ou seja, é uma equipe que tem no seu DNA uma tendência de muitos gols. E Haaland jogando Champions pelo Dortmund, a tendência é maior ainda. Contra um Besiktas, uma equipe boa, que joga dentro de casa e deve brigar sim por essa segunda vaga do grupo, a tendência é muito maior de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Besiktas e Dortmund. Passando agora para Atlético de Madrid e Porto, outro jogo dessa fase de grupos da Champions, primeira rodada, mas pelo grupo B, que ainda tem Liverpool e Milan, um grupo bem complicado, bastante truncado, só equipe boa, só equipe de primeiro escalão de seus campeonatos nacionais, por muitos um dos grupos da morte dessa Champions League. Para esse jogo, apesar de ser um jogo com a tendência de ser truncado, eu acredito que o mercado de gols deve ter um ligeiro favoritismo, até porque é mais um grupo que a vitória é muito importante, principalmente para o Atlético de Madrid, que vai ter Porto, Liverpool e Milan, só equipe forte, só equipe de tradição. Sem falar também que o Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Porto, nos últimos 5 jogos, em todos eles, o Porto teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando os últimos 5 jogos, apesar que todos não são tão recentes assim, mas se a gente utiliza os mais recentes ou todos, dos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é aquele jogo com no máximo 10 minutos, essa odd está batendo 1,50 e eu acredito que seja o momento da entrada. Porque a gente está falando de um grupo super complicado, um grupo que a vitória é extremamente importante, principalmente fora de casa. Então o Porto deve tentar sair para o jogo, deve se expor, mas o Atlético de Madrid, que vem como campeão espanhol, nas últimas temporadas vem se reforçando bem, conta agora com o Griezmann novamente, é uma equipe muito forte, vem de uma boa virada sobre o espanhol no último minuto no campeonato nacional deles e além de um empate contra o Villarreal por 2-2. Ou seja, é uma equipe que está mudando a sua característica, uma equipe que era muito retranqueira com o Simeone, ainda é, mas que tem uma média de gols mais alta. Antes, o Atlético de Madrid era aquele time que fazia gol com 75 minutos de jogo e ganhava por 1-0. Hoje a equipe tem ainda essa base, um pouco disso, mas é uma equipe que está fazendo mais gols e consequentemente também tomando mais gols.
pega um Porto, que é uma equipe muito organizada, que tirou a Juventus da Champions passada e que é muito dominante no cenário português. Ou seja, um jogo com a tendência de ser bastante de trocação, mas com a predominância de um Atlético de Madrid com um pouco mais de posse ofensiva no ataque. Mas um jogo assim ainda para gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Atlético de Madrid e Porto. Passando agora para Clube Bruges e PSG, outro jogo dessa Champions, mas pelo grupo A, que ainda tem City e Leipzig. Outro grupo bem complicado que, a priori, o Bruges deve ser aquele time saco de pancadas do grupo, até porque pegou 3 equipes fortíssimas, 3 equipes que marcam e tomam muitos gols. E sem falar que o Bruges, nas últimas temporadas que disputou o Champions, sempre foi meio que um saco de pancadas, sempre tomava goleadas, ganhava alguns jogos, claro, mas sempre com placares bem elásticos adversários em muitas das partidas. Sem falar também que a equipe do Bruges é uma equipe muito goleadora no seu campeonato nacional. Na Champions também mantém essa média. Até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em 4 deles, teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do PSG dispensa comentários, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais, e quando essas duas equipes se enfrentaram na fase de grupos de 2009 da própria Champions, 2019 na verdade, em 2 jogos, um 5-0 e um 1-0. Mas pelo elenco que o PSG tem, que deve contar com todos à disposição para essa partida, acredito que o mercado de gols aqui deve ter uma predominância muito maior, até que mais de 3 gols para esse jogo. Mas o nosso palpite vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,50 e é um jogo de uma cotação até alta, que na minha visão aqui é 3, 4 gols ou até mais, porque a equipe do PSG é muito forte, deve contar com Mbappé, Messi e Neymar no ataque. Pega a equipe do Bruges, que tem uma tendência de tomar muitos gols, mas que também faz muitos gols, é uma equipe que se lança ao ataque, tenta buscar o resultado, não fica só na defensiva, mas vai pegar o PSG que vem de 5 vitórias seguidas, está dominando no campeonato francês, deve fazer um bom jogo, até porque no outro confronto a gente tem City e Leipzig, ou seja, é muito importante para o PSG teoricamente ganhar da equipe mais fraca do grupo, principalmente fora de casa, já para começar bem essa fase de grupos. Por isso eu acredito que deve ser um jogo bem movimentado, principalmente com ataques ofensivos da equipe de Paris. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Bruges e PSG. Passando agora para Inter e Real Madrid, outro jogo dessa primeira rodada da fase de grupos da Champions, grupo D, que ainda tem Shakhtar e Tiraspol. Duas equipes que, como algumas Champions atrás, devem brigar por essa primeira e segunda posição desse grupo. Duas boas equipes. A Inter vem como campeã da Itália depois de um bom tempo, e para esse jogo deve ter uma tendência de muito movimento no placar também. Até porque a Inter nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Real Madrid nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais também. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,72 e é um jogo que vale muito, até porque eu acredito que deve valer a primeira posição do grupo, o que dá direito a um adversário teoricamente mais fraco na fase de mata-mata, e é um jogo que vale muito para Inter e Real Madrid, porque precisam vencer, até porque os outros adversários são Shakhtar e Tiraspol. Aqui eu acredito que deve ser mais briga de primeiro lugar, mas Champions é Champions e a gente não pode duvidar de nada. Mas a Inter já começou muito bem o campeonato italiano, meteu um 4-0 no Genoa, 3-1 no Verona e empatou com o Sampdoria na última partida. E o Real Madrid vem de uma boa vitória sobre o Celta de Vigo por 5-2, o que mostra que são duas equipes fortes e que vem mantendo isso nessa temporada. Até porque nos últimos 5 jogos da Inter são 4 vitórias e 1 empate. O Real, por sua vez, são 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, são equipes muito boas e que devem fazer um jogo bem movimentado, um jogo bem legal de se assistir. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para Inter e Real Madrid. Passando agora para Manchester City e Leipzig. Outro jogo daquele grupo A que tem o PSG e o Bruges, jogo que deve ser um pouco mais truncado, mas com certo favoritismo para a equipe do City, que deve comandar as ações da partida, como é característica dessa equipe inglesa, contra um Leipzig, uma equipe que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols e vem de uma derrota de um clássico contra o Bayern por 4-1. Sem falar também que o City nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a equipe teve 3 gols ou mais.
Porém, a equipe do Leipzig, nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas por ser duas equipes muito ofensivas, que marcam e tomam muitos gols, e a gente está falando de uma Champions League, de um grupo complicado, que ainda tem PSG, eu acredito que a tendência de movimento deve ser muito forte para esse jogo também. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. E mesmo o City não vindo de uma sequência goleadora como é característica dessa equipe, a equipe meteu 5-0 no Arsenal, meteu 5-0 no Norwich e vem de uma boa vitória sobre o Leicester fora de casa. Vai pegar um Leipzig que vem de 2 derrotas seguidas para Wolfsburg e Bayern, duas equipes que também estão nessa edição da Champions, mas pela necessidade de vitória, principalmente do City, por estar jogando em casa num grupo bem complicado, onde precisa vencer para não se embolar e ficar de fora da próxima fase, eu acredito que deve ter aquela posse ofensiva, aquela força ofensiva, mas o Leipzig deve tentar explorar os contra-ataques com Dani Olmo, com o time bom que a equipe do Leipzig tem, mas eu acredito que o City pode marcar uma boa quantidade de gols, mas também pode tomar alguns certos gols nessa partida, ou seja, um jogo que tem vários leques, mas com o mercado de gols em todos deve ter uma boa predominância. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para City e Leipzig. Passando agora para Atlético Mineiro e Fluminense, jogo válido pela Copa do Brasil, quartas de final, jogo de volta. Primeiro jogo 2-1 para o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, e para esse jogo eu acredito que deve manter a tendência do primeiro jogo e dos confrontos que essas equipes vêm tendo. Sem falar que o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe marcou 2 gols ou mais. Já a equipe do Fluminense nos últimos 5 jogos, em todos eles também a equipe também marcou 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é outro jogo com no máximo 10 minutos. A odd está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada. E a gente está falando de um jogo que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, uma competição que paga muito bem para classificações, e a gente está falando de duas equipes que vêm de uma sequência muito boa. O Atlético Mineiro, semifinalista de Libertadores, primeiro colocado do Brasileirão disparado, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, vai pegar um Fluminense que depois da chegada do Marcão, depois da efetivação praticamente do Marcão, depois da saída do Roger, vem de 4 jogos sem perder, são 3 vitórias e 1 empate. A equipe venceu o São Paulo, venceu a Chapecoense, ou seja, é uma equipe que vem num momento melhor e acredito que deve fazer um jogo mais forte com a equipe do Atlético Mineiro, até porque precisa muito do resultado positivo, pois perdeu o primeiro jogo, então vai ter que se expor. Se expor pode dar espaço para Hulk, Zaratio, Vargas, a boa equipe que o Atlético Mineiro tem. Então, um jogo com a tendência de ser movimentado e favorecer o mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Atlético Mineiro e Fluminense. Passando agora para Newell's Boys e River Plate, jogo da primeira divisão argentina, onde a gente tem o River Plate ali em quarto com 18 pontos e o Newell's Old Boys ali em 18º com 12 pontos. Campeonato argentino que tem uma tendência de ser bem truncado, de ser bem travado com poucos gols, mas quando a gente tem a equipe do River Plate em campo, essa tendência tem uma ligeira elevação. Sem falar também que o Newell's nos últimos 5 jogos, em 4 deles, na verdade em todos eles, a equipe do Newell's teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do River Plate nos últimos 5 jogos, em todos eles também, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,46, mas é aquele jogo com no máximo 5 minutos, a odd já está batendo 1,50 e é o momento de uma entrada. Uma competição que tem uma tendência de ser truncada, mas que essas duas equipes nas últimas partidas vêm desempenhando o inverso, uma competição de gols. Até porque o River já marcou 18 gols, um dos melhores ataques da competição, e tomou 8, enquanto a equipe do Newell's já marcou 11 e tomou 13, ou seja, uma equipe que marca e toma mais gols com uma certa frequência, tanto que vem oscilando muito na competição, são 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Não consegue vencer, mas sempre consegue marcar um gol.
sempre marca um gol ou sempre toma. E vai pegar um River Plate, que vem de 4 jogos de invencibilidade, sendo 2 vitórias e 2 empates, e sempre marcando, sempre deixando a sua marca. Sem lembrar também que quando essas equipes se enfrentam, tem até placares mais elásticos que 2 gols na partida. A gente tem um 2x1 pro News, um 3x2 pro River, um 4x2 pro River, um 3x1 pro News. Ou seja, sempre placares bem movimentados. Por isso eu acredito que essa deve ser a tônica do jogo. Então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com no máximo 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para News Old Boys e River Plate. Passando agora para Flamengo e Grêmio, outro jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo 4x0 para a equipe carioca em Porto Alegre. Para esse jogo deve manter a tendência de muitos gols, até porque a equipe do Renato Gaúcho vem com a média de gols altíssima, equipe muito goleadora e praticamente com a classificação debaixo dos braços. Eu acredito que o Flamengo deve tentar fazer mais um bom jogo, dar rodagem para alguns jogadores do elenco, e o Grêmio, por sua vez, por honra, por fazer um bom futebol e para manter a boa sequência que o Filipão vem tendo nas últimas partidas, deve tentar fazer um jogo digno também. Sem falar que o Flamengo nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 tivemos 2 gols ou mais também. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42 e é mais um jogo com 10 minutos de bola rolando. Essa odd já está batendo 1,50 e quem quiser esperar, acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de um Flamengo que vem de uma sequência extraordinária. É 4x0 no Grêmio, é 4x0 no Santos, é 3x1 no Palmeiras. A média de gols do Flamengo é muito alta, e com o placar a seu favor de 4x0 do primeiro jogo, eu acredito que a equipe deve jogar mais solta, mais leve, o que deve favorecer mais ainda esse mercado. E o Grêmio, por sua vez, vencendo o Flamengo, melhora a autoestima do time, melhora o momento que a equipe vem vivendo, até porque o Filipão, depois da chegada dele, a equipe vem fazendo competição. Os pontos somados pelo Filipão é de time que tá ali brigando por G4, ou seja, uma vitória sobre o Flamengo no Rio de Janeiro dá muita moral para uma equipe que vem brigando ali contra a zona do rebaixamento. Então é um jogo que, mesmo o Flamengo praticamente classificado, é um jogo muito interessante que pode favorecer muito o mercado de gols, até porque o Grêmio pode fazer gols, vencer a partida e melhorar sua autoestima, e o Flamengo, por sua vez, continuar num bom momento e vencer mais um jogo e até, quem sabe, por uma goleada. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Flamengo e Grêmio. Passando para outro jogo dessa Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo, primeiro jogo 2x2 no Morumbi, jogo de volta agora em Fortaleza, no momento que a equipe da casa não vem de uma boa sequência, vem de 2 derrotas, 2x0 pro Atlético Mineiro e 4x2 para o Bahia, enquanto o São Paulo também não vem de um bom momento. Ou seja, são duas equipes que não atravessam uma boa sequência, mas são duas equipes que sempre vêm balançando as redes ou vêm tomando, até porque por estar num momento não muito bom, precisa tomar gols, e isso vem acontecendo. Até porque o Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais no seu placar. Já a equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45. Aquele jogo com 5 minutos no máximo, mas no máximo mesmo a odd já está batendo 1,50. E acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de um jogo que vale vaga na próxima fase, a Copa do Brasil milionário. Primeiro jogo 2x2. Nenhuma equipe vai querer se expor tanto, mas é uma tendência de um jogo movimentado. Até porque o Fortaleza são 5 jogos sem vitórias, são 2 derrotas e 3 empates. O São Paulo, por sua vez, são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Mas quando essas equipes se enfrentam, a gente sempre tem placares bem movimentados. A gente teve um 2x2, um 3x2, um outro 2x2 e um 3x3. Isso de jogos do ano passado para cá. Ou seja, Fortaleza e São Paulo sempre tem uma tendência de ser muito movimentado. E falando de uma quarta de final, que quem abre o placar, a outra equipe necessariamente tem que sair pro jogo, tem que se expor, tem que correr atrás do resultado, a tendência é maior ainda para o mercado de gols, tem uma predominância de positivo. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Fortaleza e São Paulo.
E passando para o último jogo do dia, Los Angeles Galaxy e Houston Diamond. Jogo válido pela MLS, primeira divisão norte-americana, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Galaxy em quarto com 37 pontos e na mesma conferência o Houston Diamond em 12º com 22 pontos. Jogo que não tem muito o que fazer, é tendência de gols, é tendência de ser muito movimentado, até porque o Galaxy nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Houston nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e é um jogo que cabe aqui um mais de 2.5 gols e um ambas, porque a gente está falando de um Galaxy quarto colocado que já marcou 36 gols, mas também tomou 36 gols. Equipe muito ofensiva, mas que tem sérios problemas defensivos também. E contra um Houston que já marcou 27 e tomou 36. Enquanto o Galaxy busca uma vitória para se manter e buscar uma melhor posição nessa faixa de playoffs, o Houston praticamente joga para cumprir tabela. A equipe não vem tão bem, apesar de uma vitória sobre o Austin por 3-0, vinha de uma sequência muito negativa, onde era 3 derrotas e 1 empate, enquanto por sua vez o Galaxy também não vem de um bom momento, são 2 derrotas, 2 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos, mas quando essas equipes se enfrentam, sempre tem uma tendência de ser muito movimentado o mercado de gols, seja no ambas marcam, onde todos os últimos 5 jogos a gente teve essa presença no placar, ou até mesmo no mais de 2.5 gols, onde em 3 jogos também tivemos muita movimentação no placar, coisa que eu acredito que deve ser a tendência desse jogo, até porque a gente está falando de duas equipes, principalmente o Galaxy, que quando joga dentro de casa é muito ofensiva e é muito forte no ataque. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Los Angeles Galaxy e Houston Diamond. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!